Saudações rubro-negras. Vamos lá, esse é o vídeo da ressaca. Sempre no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia. Depois do jogo do Flamengo, tem o vídeo da ressaca. Perdendo ou ganhando, o título é o mesmo. Vídeo da ressaca do mesmo jeito. Porque ou a gente bebe pra esquecer ou bebe pra comemorar. Daí vem o vídeo da ressaca. Tô falando isso porque pura falta de assunto, né? Porque eu nem bebo. Quer dizer, não bebo mais. Não sei se eu devia dizer isso não, enfim, não tô bebendo, é isso. Não é ressaca porque eu bebi, é ressaca porque eu tô puto pra caralho, é isso. Deu pra ver que agora pode falar palavrão aqui sem problema. Resolvi que eu vou falar palavrão nessa porra, foda-se, não quero nem saber, vai tomar no cu, é isso aí. Pra liberar, não sei o que. Enfim, vamos falar do jogo de ontem. Eu até anotei participação especial da obra aqui do lado, não tem o que fazer, os caras estão fazendo obra, é necessário. Lamento muito pelos ruídos. Então vamos lá, falar do jogo ontem. Nem sei por onde que eu vou começar pelas anotações que eu fiz. Eu faço as anotações no celular. Só que eu também, como eu não tenho dinheiro para ter webcam, câmera, etc., a minha câmera é o celular. Ou seja, eu faço a anotação do celular que eu não tenho como ler depois na hora de gravar. É o que está acontecendo agora. Vou falar do que eu consigo lembrar. Primeira coisa, falar do Davi Luiz. Foi uma das anotações que eu fiz. Então, eu considero o Davi Luiz, historicamente falando, do passado, um puta jogador. Sempre, assim, tô velho, mas gosto de videogame até hoje. Gosto de vídeo. Não tenho dinheiro para ter videogame, inclusive aceito doações. Mas gosto de videogame igual a criança. Sou igual criança com videogame. Enfim, adoro videogame. Embora não jogue nunca mais, porque não tenho, etc. Mas assim, o meu time sempre teve o Davi Luiz. Ou às vezes eu nem botava ele de zagueiro, às vezes não. No seu auge, na sua melhor forma do Davi Luiz, não lembro que ano foi, ele jogava de volante no meu time. Porque ele bate bem na bola, enfim. Esse é o Davi Luiz do videogame. O da vida real também. Eu não sei se vocês sabem, inclusive até ontem mesmo, o Davi Luiz se aprontou para bater falta. Ele chegou a bater uma falta, inclusive. Então assim, ele bate bem na bola, ele tem técnica, ele tem habilidade, alguma habilidade. Não é comum para zagueiro. Zagueiro geralmente é um cara mais físico, mais grande, mais para forte do que para técnico. Porém, o Davi Luiz tem as duas coisas. Ele é grande, forte e técnico. Porém, vem sempre um porém, né? Por que eu tô falando do Davi Luiz? Por que eu tô fazendo questão aqui de falar bem do Davi Luiz? Porque eu acho isso tudo dele. E eu acho sacanagem só chegar aqui e falar assim, porra, Davi Luiz não tá jogando nada. Cara, a idade chega para todo mundo. Eu, por exemplo, nunca mais joguei. Já tem sei lá quantos anos que eu não jogo uma pelada. Por quê? Porque meu joelho não existe mais. Se eu jogar futebol num dia, eu não ando no dia seguinte. Então tem décadas que eu não jogo futebol. Claro que não dá pra comparar eu com o Davi Luiz, pelo amor de Deus. Eu não era bom nem pra pelada de churrasco. Imagina pra jogar em time de verdade. Mas pra mim é isso. Chegou a idade pro Davi Luiz. Ontem a gente tomou o segundo gol do Maringá, se não me falha a memória. Foi em cima do Davi Luiz. Ele estava absoluto na jogada. O cara faz o gol nas costas do Davi Luiz. Me corrija se eu estiver errado, mas que eu me lembro foi isso. Veio um lançamento da esquerda do ataque do Maringá para a direita do ataque do Maringá. Então a bola foi cruzada para dentro da área. O Davi Luiz, daquele tamanho todo, com o cara às costas dele, não podia ter deixado o cara chegar na bola e fazer o gol. Pois foi justamente o que aconteceu. Inclusive a bola ainda bate no Davi Luiz antes de entrar no gol. Ou seja, ele não teve nem reação para tirar a bola que bateu nele. Por que isso acontece? Porque ele está com uma idade, já eu não sei quantos anos tem o Davi Luiz, mas passou dos 30 já faz um tempo. E é claro que esse negócio de idade varia muito de pessoa para pessoa. Então tem pessoas... Eu esqueci de ligar a luz, que legal. Comprei um iluminador para fazer vídeo e esqueci de ligar. Tá vendo? Dita porra nenhuma, tá uma merda. Enfim, a idade chega para todo mundo. Chega de formas diferentes para pessoas diferentes. Mas chega. Acho que esse aqui tá melhor, amarelo. Se eu ficar igual o japonês é por causa da luz, tá? Todo respeito aos japoneses, pelo amor de Deus. Então, eu falei isso do Diego Ribas, falei isso... Não me lembro mais de quem. Vou falar do Felipe Luiz, que é o nosso lateral. Acho o Felipe Luiz, nunca gostei muito dele como lateral. Sempre achei ele limitado tecnicamente. Mas acho ele um jogador muito bom, inteligente, enfim. Para lateral, acho ele muito bom. Ao mesmo tempo, eu acho ele muito ruim, porque eu sempre achei ele fisicamente... Não é fisicamente não, eu tô me enrolando aqui, porque é difícil descrever o que eu penso do Felipe Luiz.
Eu só posso dizer isso. Eu não sei explicar porquê. Eu não gosto, nunca gostei muito do Felipe Luiz. Mas eu concordo que jogando aqui no Brasil, nesses anos que ele vem jogando no Flamengo, ele não comprometeu. Ele é um jogador inteligente, ele apoia bem. Mas eu ainda assim não gosto dele. Porém, é mais um também que a idade está atrapalhando. Então, voltando ao Davi Luiz. Tomamos o segundo gol nas costas do Davi Luiz, literalmente nas costas mesmo, porque ele não consegue correr para chegar na marcação, não consegue correr para tomar a frente do cara antes do cara chutar. Ele não consegue correr mais para nada. O cara tá... Eu não gosto de falar tá velho, porque tem velho que vai se ofender comigo. Mas eu também sou velho, acho que eu posso falar, né? Então o Felipe Luiz tá velho. Se eu fosse jogar uma pelada hoje, ia ser assim. Eu não ia conseguir chegar na bola. Por quê? Porque eu tô velho, não consigo mais correr. Meu joelho não existe mais, enfim. É isso. Por que é importante falar isso? Porque não adianta ficar... O que acontece? O Flamengo está com um problema muito sério. Os jogadores não estão jogando pelo futebol. Os jogadores estão jogando pelo nome. Então o Davi Luiz está lá, está absoluto na nossa zaga. Só pelo nome. Porque o Léo Pereira, a quem eu critiquei muito um ano atrás, 2 anos atrás, sei lá, reclamei muito do Léo Pereira. O Léo Pereira melhorou. Continua cometendo alguns erros. Normal, todo mundo comete erros. Mas ele deu uma melhorada boa. E aí, cara, o Davi Luiz continua sendo absoluto, apesar do Léo Pereira ter melhorado. E eu tô falando do Léo Pereira só como exemplo. Eu tenho certeza, ninguém, né? Ninguém mais pode acompanhar os treinos do Flamengo, mas eu garanto, eu aposto, como tem zagueiro que está em melhor forma física do que o Davi Luiz. Para encerrar, todo esse lenga-lenga que eu falei aí não disse nada. Para encerrar a linha de raciocínio, é isso. Jogador não pode jogar pelo nome, pela história, pelo que foi no passado. Futebol é questão de momento. E o momento do Davi Luiz não é bom. Isso não tem mais o que falar. Não é uma... Ninguém tem que ficar com raiva de mim porque eu tô falando mal do Davi Luiz. Ele tá mal, cara. Ele tá mal. Então, assim, eu falei isso do Diego Ribas, falei, não me lembro mais de quem, eu falei de mais outro jogador, não lembro quem. Mas Diego Ribas, para mim, foi um dos melhores, como é que fala? Volantes que eu vi jogar, cabeça de área, volante, sei lá como é que chama. Essa posição ali do meio, que tanto marca como sai pro jogo, eu acho o Diego Ribas um dos melhores da sua geração. Mas o tempo passou para ele também, e aí não tem jeito, cara. Não sou eu, não tô contra o Diego Ribas, não tô perseguindo ele, então é isso. A idade chega para todo mundo. E agora é a vez do Davi Luiz. Vou falar o que eu falei do Diego Ribas. O Davi Luiz não tem mais condições de jogar futebol profissionalmente. Na minha opinião, nem ele, nem o Felipe Luiz. Eu dei uma pausa aqui no vídeo para acender a luz de cima, que eu tinha esquecido também. Então eu devo ter saído meio de posição, mas tudo bem, o vídeo continua sendo o mesmo. Então, para encerrar o assunto do Davi Luiz. Já gostei muito do Davi Luiz, achei ele um puta, sempre achei ele um puta zagueiraço. Vou chegar mais para cá também. Não, pra cá. Opa, acho que é assim. Mas o tempo passou. E Davi Luiz não pode mais jogar profissionalmente. Eu acho, inclusive, aproveitar esse momento para dizer que estava na hora. O Flamengo está com dinheiro, está com faturamento bom. Estava na hora. Eu não gosto muito da ideia de ficar contratando jogador. Acho que o Flamengo tem que fabricar jogador. Mas já que não está conseguindo, estava na hora de considerar contratar zagueiros. Porque não adianta ficar contratando do meio para frente. Quer dizer, não adianta não, né? É bom contratar do meio para frente também, mas também precisamos de zagueiro. Então, encerrando o assunto do Davi Luiz, na minha opinião, Davi Luiz não pode mais jogar jogos decisivos, jogos importantes. Davi Luiz tem que ficar sei lá, suplente, reserva, eu não sei qual a palavra que usa para isso, segunda mão, sei lá. Sei que o Davi Luiz, o jogo de ontem, por exemplo, ficou claro que não tinha condição. E outra coisa, né? O cara tá mal, a gente toma um gol nas costas dele, e o técnico não muda. Aproveitar esse momento também para falar do técnico. Encerrando o assunto Davi Luiz. Davi Luiz não pode mais, na minha opinião, não tem mais condição de jogar profissionalmente. Aproveitando o gancho, falar do técnico. Qual é o problema de você não ter um técnico chamado de definitivo? Eu vou chamar de cascudo, casca grossa. Técnico que tem lastro, técnico que tem nome, que tem peso. Qual é o problema? É que o Mário Jorge não vai ter peito para tirar o Davi Luiz. Porque o Davi Luiz é o Davi Luiz, tem uma história, jogador de seleção, carreira internacional. O Mário Jorge não vai tirar o Davi Luiz. Como não tirou ontem. Tava péssimo, tava mal, tava acabado. Teve uma jogada lá que eu não lembro o nome do jogador do Maringá, também não importa.
O jogador do Maringá foi para cima do Davi Luiz, ele simplesmente ignorou o Davi Luiz. O Davi Luiz não chegou nem perto dele. De novo, por quê? Porque não tem condição física para isso. Se der o bote e o cara driblar ele, ele não consegue se recuperar. Para dar o bote já vai ser difícil, porque no que ele tenta chegar no cara, o cara já tá lá na frente. Porque tá correndo, qualquer jogador tá correndo muito mais do que o Davi Luiz. Então, voltando pro técnico, apesar de tudo isso, o Davi Luiz jogou até o final do jogo. Eu até entendo, é até difícil mesmo você ver no futebol profissional trocar zagueiro, é difícil. Acontece quando o cara tá cansado ou tá machucado, é muito difícil. Mas ontem, Davi Luiz não era para ter entrado, já que entrou era para ter saído. E aí que tá o problema de você ter um técnico chamado de interino. Ontem eu estava tentando falar essa palavra e não conseguia. Provisório, interino, tampão, tapa-buraco, chame como você quiser. Mário Jorge não é um nome de expressão como técnico. Todo respeito ao Mário Jorge, mas ele não é. E aí, cara, ele não vai tirar, ele não vai barrar. Ele não vai barrar, não vai barrar Davi Luiz, Gabigol, Everton Ribeiro, Pedro, ninguém, nenhum técnico, na verdade, nenhum técnico vai fazer isso. O técnico que fez isso, que foi o Vitor Pereira, que graças a Deus foi mandado embora, toda vez que mexia com esses jogadores era chamado de burro. Aí eu pergunto pra você, você que é flamenguista de verdade, tu não tá vendo o jogo não? Vocês não têm assistido os jogos não? Porque esses nomes que eu falei não estão jogando nada. E aí eu vou repetir o que eu falei ontem durante a transmissão. Jogador de futebol não pode ter cadeira cativa no time. Jogador de futebol não pode ter vaga certa no time. Falar de pelada, todo mundo que já jogou uma pelada na vida sabe como é que é isso. Sabe aquele jogador que é estrela? Que é o cara que é mais habilidoso, que todo mundo quer escolher ele no time? Esse cara, nem sempre, mas muitas vezes, com muita frequência, ele é o cara mais ceboso que tem na pelada, mais nojento. É o que chega tarde, é o que não participa de nada, é o que chega por último na pelada, mas é o primeiro a ser escolhido. Porque ele é o primeiro a ser escolhido, ele é o último a chegar. Ele tá nem aí, tá cagando, foda-se, ele vai jogar, ele é bom. Então, traçando um paralelo da pelada do churrasco pro futebol profissional, o cara que tem vaga certa em qualquer um dos times, tanto na pelada do churrasco como no profissional, esse cara não vai se esforçar. Eu vejo o Pedro, me dá nervoso ver o Pedro. Porque o Pedro, posso estar falando bobagem, pode ser que seja o jeito dele, ele é muito... Enfim, não vou tentar explicar o Pedro que eu não conseguiria. Mas me dá nervoso, o Pedro não corre. Quando corre, chega depois. Não disputa uma bola. O Pedro tem uma altura, um físico privilegiado. Ele não ganha uma bola, ele disputa de bola no alto. Como é que pode? Mas se tirar o Pedro, a torcida morre do coração, infarta. Se tirar o Pedro, o treinador é burro. Então, voltando ao treinador, qual é o problema de você ter um técnico interino? Ele não tem peito para fazer as mudanças que são necessárias. Aliás, nem treinador, nem técnico absoluto, vou chamar assim, né, que é o Vitor Pereira, era absoluto. Segundo o Marcos Braz, tinha convicção. Convicção de quê, seu imbecil? Perdemos tudo por sua causa. Então, nem Vitor Pereira não conseguiu fazer essa mágica. Fazer o Gabigol voltar a jogar bem, Everton Ribeiro participar do jogo, que não sei o que está acontecendo com o Everton Ribeiro, mas que virou estrela mesmo. O Pedro ser mais participativo, aparecer mais no jogo. O Pedro só... Aí eu vou falar uma coisa aqui, ele vai dizer que eu sou burro, não entendo nada de futebol. O Pedro é aquele cara mais irritante que tem na pelada do churrasco. É o artilheiro. Porque o Pedro só aparece para empurrar a bola para dentro do gol. Mas, gente, futebol moderno não aceita mais isso, não permite mais isso. Não pode ter um centroavante, um jogador que está lá só para empurrar a bola para dentro do gol. Ele tem que participar do jogo, ele tem que correr, ele tem que dar opção de jogo, ele tem que marcar, ele tem que ocupar espaço. O Pedro não faz nada disso. E continua sendo absoluto no time. Então, para encerrar assunto técnico, não tenho nada contra o Mário Jorge, nem conheço o Mário Jorge, mas acho uma péssima ideia, apesar do que eu acho que também não tem muita solução. Aí, né, para encerrar o assunto técnico, vou falar de novo do Jorge Jesus. Não é que eu não quero o Jorge Jesus no Flamengo, só que essa palhaçada dele dizer que tem que esperar ele resolver a vida dele lá na Turquia, para depois falar com o Flamengo, isso pra mim é uma falta de respeito. Já começa por aí. Tem que resolver a vida na Turquia? Então fica por aí, meu irmão, porque ninguém é maior do que o Flamengo. Ninguém pode ser maior do que o Mengão. Então, para mim, Jorge Jesus já estava descartado só porque disse que tem que esperar. Eu preciso de uma semana, preciso de um mês. Meu irmão, é o Flamengo. É o Flamengo, é um time de fama internacional. Se a gente tem que esperar técnico dar resposta, só se for o Pepe Guardiola. Aí eu concordo.
Agora, Jorge Jesus, não. De novo, não é que eu não queira ele no Flamengo, é só que vai prejudicar essa campanha, essa temporada do Flamengo vai estar prejudicada, primeiro por causa da diretoria incompetente que a gente tem. Porque já era para ter um técnico desde quando começou a temporada. Nos 4 títulos que a gente perdeu, já era para ter um técnico, não o Vitor Pereira, que ele não é técnico. Falei, me perdi no assunto, então acho uma péssima ideia ficar esperando pelo Jorge Jesus. Vou falar de novo. Reza a lenda que Dorival Júnior talvez aceitaria voltar para o Flamengo. Então, pelo amor de Deus, vai lá, se ajoelha na frente dele, leva um buquê de flores se for necessário. Vai lá, pede perdão. Faz igual marido quando trai a mulher. Vai lá, faz cara de cachorro que cagou na chuva, pede perdão e pede para ele voltar. Jorge Jesus fica para uma outra ocasião. Até porque muita gente está falando e é verdade. Os viúvos do Jorge Jesus não vão deixar ninguém ter paz, ter sossego como técnico do Flamengo. Enquanto o Jorge Jesus não voltar e for um fracasso, ou que seja uma vitória, que seja maravilhoso, não importa. Enquanto o Jorge Jesus não voltar, nenhum técnico vai ter sossego no Flamengo. Porque vai ter sempre o fantasma do Jorge Jesus rondando a Gávea. Por que eu tô falando isso? Eu acabei de falar que não é para esperar o Jorge Jesus. É porque o Jorge Jesus pode vir num outro momento. Agora não. Agora a gente tem que rezar para Dorival Júnior aceitar voltar para o Flamengo. Outra coisa que eu ia falar do Wesley. Isso nem é importante. Vou falar rapidinho. O Wesley, de novo, entrou ontem de novo. E para mim ele foi muito mal de novo. Ele tomou uma bola nas costas, teve que fazer uma falta. Não acertou um cruzamento, não acertou um passe. E aí vem a questão, por que eu falei, por que eu anotei falar do Wesley? Porque eu acho engraçado, e não consigo entender como é que um cara que é tão ruim de bola consegue chegar a ser profissional de futebol, ainda mais profissional de futebol do Flamengo, que é simplesmente um dos maiores times do Brasil, talvez o maior em termos de financeiro, é o maior do Brasil nesse momento. Mesmo que seja outro, mesmo que fosse outro, qualquer time de expressão, como é que o cara consegue ser jogador profissional de futebol sem acertar um cruzamento? E como é que ele consegue ser jogador profissional de futebol do Flamengo sem acertar um cruzamento? Não consigo entender. Minha resposta, Luxemburgo falou isso séculos atrás, na época da pré-história. Luxemburgo disse, o futebol no Brasil está na mão do empresário. E aí essa é a resposta. Como é que o cara consegue ser jogador profissional de futebol sendo ruim? Simples, tendo um bom empresário. Eu anotei mais uma coisa para falar, mas eu não lembro. Falar da falta de vontade. Ontem eu estava assistindo a ESPN, e aí um jornalista, eu não vou falar o nome dele, eu até lembro quem é, sei quem é o cara, não vou falar o nome dele não, porque eu acho que é até injusto. Mas aí o cara falou o seguinte, eu acho leviano dizer que o Flamengo jogou sem vontade, que os jogadores jogaram sem vontade. Eu acho leviano fazer essa acusação. Então eu queria dizer o seguinte, hoje, ainda há pouco, eu estava assistindo ao Vene Casagrande, vou deixar o link aí do canal dele, alguma coisa aí, ou arroba citando ele, porque eu gosto muito dele, eu acho que ele é um cara muito bem informado, eu acho que é um cara que todo flamenguista devia acompanhar. E o Vene Casagrande já disse o contrário, que é o que eu acho, eu concordo. Os jogadores do Flamengo estão andando em campo. Os jogadores do Flamengo perdem a bola, o Gerson ontem fez isso várias vezes, perde a bola e faz assim, ó, aí se joga no chão, aí fica pedindo falta, mas não corre atrás da bola. Cara, corre atrás da bola, depois reclama com a arbitragem. Corre atrás da bola, porque se você não fizer isso, o cara que te tomou a bola vai armar um contra-ataque, vai ligar um ataque, vai criar uma jogada. E ontem a gente viu isso, cara, quantas vezes isso aconteceu. Falei do Gerson só porque eu considero o Gerson uma referência no Flamengo. Mas sai pra vários. O nego perde a bola e tá cagando. E assim, não é só perder a bola não. Teve lances também, já falei do Pedro e do Gabigol, teve lances também que, porra, teve uma jogada que o Gabigol tentou o Wesley, acho que foi o Wesley, nem sei se foi o Wesley, mas alguém fez um lançamento pra dentro da área, sabe aquela bola que o cara vai, o lateral aprofunda e chuta a bola pra dentro da área cruzada? Ela não é um cruzamento por cima, é uma bola rasteirinha. E o Gabigol veio correndo, se jogou pra tentar acertar a bola. Só que ele jogou mais de zagueiro do que de atacante. E aí que negócio, né? Ele se esforçou mal pra cacete. Porque se ele tivesse em plena forma, correndo, com vontade, ligado no jogo, ele teria chegado naquela bola. E aí, de novo, né? Eu não gosto de falar mal do Gabigol não, porque a torcida fica puta. Eu posso até falar porque ninguém me dá atenção mesmo, mas eu sei que ele foi com raiva.
E quem fala isso é o meu filho, que é muito mais doente com o Flamengo do que eu sou. O que é difícil, hein? Mas ele é. Então eu não gosto de falar mal do Gabigol, mas ele tá muito mal, gente. O Gabigol precisa, ou uma coisa ou outra. Ou ele precisa dar um jeito, voltar à sua boa forma de 2019, ou ele tem que dar um tempo. Tomar um chá de banco. Ele e o Everton Ribeiro, que ontem de novo foi fazer uma jogadinha de efeito e entregou a bola. Aliás, mais de uma vez entregou a bola para o time do Maringá, para jogadores do time do Maringá. Everton Ribeiro está fazendo isso com frequência. Isso é desatenção, desinteresse, apatia, falta de vontade, como eu ia falar no jornalista, mas não vou não. Como o jornalista falou ontem, é leviano dizer que estão jogando sem vontade. Não, não é leviano não, é fato. Jogadores do Flamengo estão mal acostumados. Todos eles parece que tem cadeira cativa, vaga cativa no time e ninguém mais se esforça. Ninguém está se lixando por resultado. Foi o que o Vene Casagrande falou no vídeo dele. A torcida do Maringá cantando Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Isso é um deboche com o Flamengo. O poderoso Maringá, a torcida monumental do poderoso Maringá estava tirando onda com a cara do Flamengo. Isso é uma vergonha, isso dói no coração ver o meu Flamengo passar por isso por causa de jogador que não está correndo em campo. E aí outra coisa que o Vene Casagrande falou também, é um absurdo o Matheus França, por exemplo, estar na reserva. Entrou ontem, nem sei em que tempo, mas no segundo tempo, para lá da metade do segundo tempo, eu acho, não tenho certeza. Matheus França e Matheus Gonçalves. A única dificuldade é que para falar Matheus, tem hora que tem uns 4, 5 Matheus no time do Flamengo. Afora isso, esses garotos têm que jogar, cara. O Matheus Gonçalves, de novo, entrou e tacou fogo no jogo. E o moleque continua sendo reserva. Tudo bem que ele tem muito que aprender. Eu também acho que ele tem mesmo que entrar. Assim, tem que estudar muito a entrada dele, porque ele cometeu erros ontem infantis. Normal, ele é um garoto. Ninguém nasce pronto. Ele tá ainda sendo construído. O jogador Matheus Gonçalves ainda está em construção, assim como o Matheus França também. Então sim, a gente tem que ter um certo cuidado, porque esses garotos não podem ser a tábua de salvação do Flamengo. Eu concordo e acho que está certo. Porém, acho que em alguns jogos, pelo menos, eles têm que ser já titulares. Até porque se não for, não vai pegar prática nunca. Se ficar entrando sempre faltando 15 minutos, 20 minutos, meia hora para o jogo acabar, não vai pegar experiência nunca. Tem que pegar o jogo, tem que pegar o feeling do jogo desde o começo. De novo, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Não pode ser em qualquer jogo? Não pode ser em qualquer jogo, tem que pensar bem. Mas, na minha opinião, pelo menos, quem não tem mais vaga cativa no time do Flamengo são justamente os seus medalhões. Gabigol, Everton Ribeiro, pela ordem. Everton Ribeiro, para mim, que está mais me irritando, está irritando mais do que qualquer coisa, é o Everton Ribeiro. Porque ele, para mim, é o mais técnico, o mais cerebral e é o que tá fazendo mais cagada, porque tá de sacanagem, tá jogando com soberba, tá jogando com arrogância, não tá se esforçando para ser um bom jogador. Então, pela ordem, Everton Ribeiro não tem mais, tem nem lugar no Flamengo no momento. Não tô dizendo mandar ele embora não, bota ele no banco. Gabigol, eu vou chegar lá, peraí. Gabigol, tem gente que eu acho que é pior do que o Gabigol, mas o Gabigol é porque eu espero mais do Gabigol. Eu tenho certeza que o Gabigol tem potencial para ser um jogador muito melhor do que ele está sendo. É por isso que eu boto ele em segundo lugar. Porque em terceiro lugar vem o Pedro. E eu acho que o Pedro é muito pior do que o Gabigol. O Pedro é um jogador que realmente eu não entendo. Eu não consigo entender o Pedro. Quando eu via o Pedro no Fluminense, eu dizia, nossa, como eu queria esse cara no Flamengo. Porque eu olhava para ele, via aquele cara alto, magro, jogando de centroavante, eu pensava, cara, jogo aéreo com esse cara aí vai resolver os problemas de retranca que o Flamengo enfrenta sempre. Toda vez que o Flamengo pega um time, pegava, agora não, ninguém mais está respeitando o Flamengo, mas toda vez que o Flamengo pegava um time de menor expressão, o time jogava retrancado. Então ter o Pedro era uma ótima saída. Só que o cara, como eu já falei nesse mesmo vídeo, não ganha uma bola pelo alto. Então eu não consigo entender o Pedro. Ele nem é veloz, ele nem ganha disputa de bola pelo alto, ele não é bom em jogo aéreo, ele não é muito habilidoso, até é técnico. Tem umas jogadas que ele faz que a gente vê até que ele tem uma certa técnica. Não é tão bom na finalização. Então, o que esse cara tem de bom? Por que eu queria tanto ele no Flamengo? Não sei. Eu não consigo entender o Pedro. Porque eu olho pro Pedro, até hoje eu olho pro Pedro e vejo ele, tem um físico avantajado, o cara parece ter sido, parece que nasceu para jogar futebol. E, no entanto, não joga.
Bom, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Como de sempre, tem milhões de coisas para falar, mas ninguém assiste meus vídeos porque eles ficam muito longos. Então vou encerrar por aqui. Nem sei quanto tempo que eu estou falando. Queria dizer, repetir, que eu estou muito frustrado com o Flamengo, porque não é porque perdeu para o Maringá de 2-0. É a maneira como vem jogando. Ah, outra coisa que é importante dizer também. Corre o risco do Flamengo ficar fora da Copa do Brasil agora. Porque no jogo de volta, se não meter 3-0 no Maringá, tá fora. Tá fora não, pode ir para pênalti. Mas vai ter que ir para pênalti. E aí só Deus sabe o que vai acontecer. Então assim, tô muito chateado com essa história, porque o Flamengo pode ficar fora da Copa do Brasil por causa de jogadores imprestáveis. Jogadores que estão jogando com arrogância. Jogadores que estão jogando sem vontade. E a diretoria nada faz. Que eu acho que o Vitor Pereira foi mandado embora, mas eu acho que o Marcos Braz tem que ir junto com ele. Tem o tal de Spindel também, que ele fala que também tem importância nessa história. Então tinha que os dois, Spindel, Marcos Braz, quem sabe até o presidente, enfim. Eu não me conformo com o Marcos Braz continuar lá sendo vice-presidente de futebol do Flamengo depois do monte de cagada que ele já fez. Não era disso que eu estava falando, né? Mas tudo bem. Tinha mais uma coisa para falar. Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui, eu já não sei mais o que eu estou falando. Tinha muita coisa para falar, mas o tempo urge. Então, não estou com manto sagrado hoje porque eu estou com raiva. Mentira, não estou com manto sagrado porque não dá para andar com manto sagrado o tempo todo, até porque ele ia ficar fedorento. Mas vou começar a fazer vídeos assim de qualquer jeito, porque se eu ficar esperando, me vestir, não sei o que lá, acaba que eu não faço vídeo nenhum. Não que alguém esteja se importando com isso, porque ninguém assiste meus vídeos, mas tudo bem. Bom, é isso aí, gente. Vou pedir para você se inscrever no meu canal, dá um like aí pra mim, escreve qualquer coisa nos comentários. Toca o sininho para você receber notificação dos meus próximos vídeos. Eu pretendo fazer vídeo pelo menos toda vez que tiver jogo do Flamengo, eu pretendo fazer um vídeo depois do jogo. Ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Tamo junto, nação. Saudações rubro-negras.